Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme. Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema Suicídio, parte 2, a esperança em Cristo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Isso são dados muito alarmantes, na verdade. No último vídeo eu falei um pouco sobre a história de Sansão, sobre como ele cometeu suicídio. Se você não assistiu ainda, vai lá. Suicídio parte 1, pecado imperdoável, dá tempo de você assistir. E é interessante que eu deixei um detalhe para hoje. Quando Sansão, no último ato da sua vida, pede forças a Deus para que ele pudesse se vingar dos filisteus, e Deus concede essa força. Mas existe um detalhe que eu deixei justamente para o vídeo de hoje, para aproveitar o gancho e entrar no tema, a esperança em Cristo. A Bíblia diz que quando Sansão pediu forças a Deus e Deus o concedeu, o cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo de Sansão, gente, simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel, né? E isso me traz esperança, porque quando a gente olha para a história de Sansão, a gente vê que Sansão era muito problemático, né? Ele sempre quebrava a lei de Deus, exatamente como nós, por causa do pecado, né? Da nossa natureza pecaminosa. E Sansão, no último momento da sua vida, se arrependeu. Isso é muito bom, porque o arrependimento nos traz a esperança de que um dia nós iremos morar com Deus. O arrependimento nos traz a certeza de que o mundo pode cair ao nosso redor, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Preste atenção nessa frase aqui. A fé é a confiança nas promessas de Deus reveladas em sua palavra, mas a esperança é a certeza que aguarda pacientemente o cumprimento dessas promessas. Eu vou repetir. A fé é a confiança nas promessas de Deus reveladas em sua palavra e a esperança é a certeza que aguarda pacientemente o cumprimento dessas promessas. O verdadeiro crente no Senhor Jesus, ele não firma a sua fé em sentimentos positivos ou naquilo que ele ouve, naquilo que ele vê, mas ele firma inabalavelmente a sua fé na palavra de Deus, porque ele sabe que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 24, diz assim: em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque como pode alguém esperar aquilo que se vê, né? Então a nossa promessa está centrada em um Deus que não falha, um Deus que é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, um Deus que é fiel e poderoso para nos sustentar no caminho e um Deus que é fiel e poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, segundo os seus propósitos soberanos. É importante a gente ressaltar isso. Enquanto o mundo está aflito, sem um firme fundamento que sustente a sua esperança, o verdadeiro crente no Senhor Jesus se alegra na esperança, segundo está escrito em Romanos 12, 12. Inclusive, quando Paulo falou isso, ele falou para cristãos que estavam sofrendo perseguições, lutas, provações. Mas aqui está um segredo sobre isso que Paulo disse a essas pessoas que estavam passando por problemas. A esperança não é a ausência de adversidades, mas é a plena satisfação em Cristo em meio às adversidades. Então, a base da esperança de um cristão, ela é constituída de pelo menos 3 alicerces. Primeiro, quem Deus é. Segundo, a obra consumada de Jesus na cruz. E terceiro, a palavra de Deus. Precisamos lembrar quem Deus é, porque independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o grande eu sou e Ele continua no controle de todas as coisas. Precisamos lembrar da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário para que a nossa esperança seja fortalecida nele, até porque foi por meio dele que nós fomos reconciliados com Deus. E precisamos, obviamente, gente, lembrar da palavra de Deus, que é o fundamento da esperança de um cristão, porque é ela que nos conforta, né, em meio a situações difíceis e ela que nos traz consolo nas promessas de Deus que jamais passarão. No livro de Romanos, no capítulo 15, lá no versículo 4, está escrito assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você, um vídeo rápido, mas eu gostaria de dizer para você que a nossa esperança está em Cristo e nós temos a certeza de que um dia nós iremos morar com Ele eternamente. Jesus Cristo está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e um dia Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, conforme está escrito lá no livro de Romanos, né? Então nós temos essa certeza em nosso coração, estamos aguardando ansiosamente a volta de Cristo, que transformará os nossos corpos corruptíveis, semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele unirá o céu e a terra, habitando conosco eternamente. Então a esperança de um cristão é aquilo que nos traz consolo e encorajamento para podermos glorificar Deus na vida e na morte. A esperança de um verdadeiro cristão está em Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Sempre que você estiver passando por um problema, lembre do livro de Salmos, capítulo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todos os males. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.